Vai ter um delayzinho aí entre cada slide de 5 a 10 segundos. Um pouquinho de paciência de vocês, por favor, nesse momento. Quem aqui trabalha com Java? Só pra eu... Caralho, legal. Quem não levantou a mão, trabalha com o quê? Trabalho com RF. Também? Então, vamos ver. .NET, tudo bem. .NET, esse coisa. Geralmente eu pergunto quem não gosta de Java, mas se vocês trabalham com Java, que vocês gostam, eu imagino. Eu não gosto, mas trabalho. Boa. Boa. Quem aqui já constrói APIs RESTful? A galera boa. Quem está usando Java 8, só para eu ter uma ideia aí. 2014, Java 8, é isso. Quem está usando Java 10? Tem um mês aí, quem está usando? Você está usando já em produção? Em produção não. Nem tanto, nem tanto. O delayzinho que eu falei. Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu me chamo Matheus Malaquias. Eu sou desenvolvedor de software numa consultoria chamada F-Câmera e estou alocado hoje na VR Benefícios. Eu sou do lado da Bahia, isso explica porque eu sou o único aqui que está de capote. Tá um frio da zorra aqui. Esse que está em negrito aí é o meu contato tanto de Telegram, Twitter, GitHub. Então, o que eu vou mostrar aqui hoje vai ter uma demo que já está pronta. Ela está disponível no GitHub para quem quiser olhar código. Então, tem tanto a demo Java como requisições prontas no Postman para vocês poderem ir debugando e praticando. Eu sou organizador de eventos também, participo de algumas comunidades, tanto aqui em São Paulo quanto na Bahia. A principal comunidade que eu participo hoje é o Sou Java. A gente é a maior comunidade Java do Brasil e somos uma das comunidades Java que tem poder de voto dentro do JCP. Quem aqui sabe o que é JCP? Só o Brodinho ali. JCP, para quem não conhece, é o órgão que rege a evolução da plataforma Java e Java EE, tá? Então, lá você vai ter Microsoft, você vai ter Twitter, você vai ter LinkedIn, você vai ter JetBrains, você vai ter a própria Oracle, e a gente é uma das comunidades Java que tem poder de voto. Então, se você está interessado em desenvolver open source, esse tipo de coisa, procura a gente, que está sempre precisando de gente para fazer esse tipo de coisa. Além disso, eu também sou um dos organizadores da Collab Code. A Collab Code é uma comunidade que ela tem um viés diferente. Ela quer criar palestrantes, então se você está a fim de palestrar, começar a escrever texto, é um bom lugar aqui para você chegar com a gente. A Collab Code é uma comunidade que é fidelizada pela Kaelon, então os instrutores da Kaelon participam muito nesse momento, tá? E o que a gente vai ver hoje? Essa palestra eu apresentei num Work Java que aconteceu esse final de semana. Só que a gente só tem meia hora, então não dá pra ver isso aqui tudo. Eu tive que riscar algumas coisas. Então, vamos focar no básico, porque o básico já estamos errando. Imagine o que está intermediário barra avançado, né? Quando a gente fala de REST, existe o conceito da glória do REST, né? Que são as 4 camadas. O que a gente tem na camada 0, onde a pessoa acha que está fazendo aplicações REST, mas na verdade não está fazendo nada. E aí tem o nível 1, que pelo menos ela consegue trabalhar com recursos, que é o que a gente vai ver aqui. O nível 2, que é onde você já está usando os verbos HTTP, GET, POST, DELETE, e retornando status codes corretos, 200, 400, 300, sei lá, 500, e tratando essas mensagens de erro. E o Hypermedia, que é quando você consegue guiar o seu cliente, né? Quando eu digo cliente é outro desenvolvedor, guiar o seu cliente através de hiperlinks dentro do próprio JSON. Então o cara faz uma requisição, lá tem um link, ele consegue ir encadeando aquela chamada. Ele vai como se estivesse navegando na página web, só que sem navegador. Seria mais ou menos isso. Então a primeira coisa que a gente vai ver hoje são as URIs, que é Uniform Resource Identifiers. Muita gente confunde URI com URL, na verdade são muitas coisas parecidas. Eu não me importo em diferenciar esses dois termos. Basicamente, uma URI é... Vai, diabo. Espera aí. Uma URI é o endereço da sua API, do seu website, coisas desse tipo. Nesse caso aqui eu peguei o endereço real, que é o endereço do Twitter, né? Então, o que uma URI é composta? Ela é composta primeiramente pelo protocolo, se vai ser HTTP ou HTTPS, por favor, HTTPS, para pelo menos ter alguma segurança primária aí.
O segundo passo é o domínio da sua aplicação, da sua API. Nesse caso, api.twitter.com, que é o domínio das APIs do Twitter, uma API pública. Versionar a API é opcional. Eu gosto, eu vejo pouca gente fazer, mas é opcional. E por último, os recursos e parâmetros, que é de fato o que a gente quer chegar, né? Que a gente vai utilizar para fazer as chamadas, as requisições e fazer tratamento de dado ou não. Aquela ali foi a primeira estrutura, onde a gente viu versionamento. E nessa segunda aqui, por exemplo, não existe versionamento, mas em contrapartida tem o nome da API ali, ou o nome do projeto. A Fcamera, que é a empresa que eu trabalho, faz isso, a VR que eu trabalho faz isso, o iFood faz isso, o Netshoes faz isso. Então, tem empresas grandes que não fazem versionamento, mas eles colocam o nome do projeto ou o nome da API na URI, né, no domínio. Também é opcional, tá? Você não precisa ter, mas é bom. E esse slide está disponível no SlideShare, tá? Então, quem quiser ir lá chegar e dar uma olhada depois, ele é bem mais extenso do que eu vou mostrar aqui. E nesse slide ele tem esses textos espalhados. O que é isso? É opcional, é um bônus. Você pode pegar esse link e ler, que é algum texto interessante sobre esse conteúdo que eu acabei de falar. Então, URI é bem simples, né? Então, é somente a montagem lá da sua URL que a gente vai fazer a chamada no Postman ou no React, no Angular ou numa aplicação Android, sei lá. A ideia do conceito é bem simples. Mas o que são os recursos, né? E como que a gente trabalha com recursos? Como é que a gente monta recursos? Primeiramente, não utilize recursos como nome de funções, sabe? Criar alguma coisa, buscar alguma coisa, pesquisar alguma coisa. Geralmente a gente trabalha com substantivos, a gente procura evitar verbos, mas em determinados momentos não se dá para evitar verbos. Mas procure-se evitar verbos e trabalhar muito com substantivo. Eu vou mostrar agora aqui na prática, né? Por exemplo, essa API de vagas, né? Então você tem aqui um modelo que o cara acha que é REST, mas ainda está trabalhando muito com RPC ou com SOAP, que na verdade o recurso dele é criar currículo e ele tem outro recurso que é get todos os currículos. Por definição, isso não é REST, tá? Não é um design de API REST. A gente costuma trabalhar muito com coleção e elemento. O que é uma coleção e o que é um elemento? É uma brincadeirazinha, eu já vi isso em produção, tá? Mas vamos lá. Aí. O que é um elemento? O tempo é curto. Um elemento é nada mais nada menos que um recurso no plural. Tem gente que costuma botar no singular, tá? Mas o padrão é colocar no plural. Então você vai ter pessoas, você vai ter usuários, você vai ter vagas, currículos, documentos, tarifas, taxas. É sempre no plural. Quando você quer acessar um item daquele recurso, aí sim você tem uma barrinha aqui depois e passando alguma camada de filtro. Pode ser um ID, pode ser... Eu não vou mostrar aqui, mas pode ser uma interrogação, onde eu vou fazer uma query, né, com quase uma query de banco, esse tipo de coisa. Então, basicamente a gente trabalha com recursos, com coleção e item. Então, depois de uma coleção sempre vem um item, tá? Não tem uma coleção e uma coleção. Geralmente a gente não vê isso. Na verdade já vi em um lugar acontecer isso, mas geralmente se evita ter uma coleção e depois de uma coleção. Geralmente é uma coleção e o item. Por que eu estou falando isso? Porque existem subelementos em recursos. Então nesse caso eu estou acessando vagas, eu estou acessando currículos. O vagas aqui não é uma coleção, ele é o nome da minha API, tá? Então currículos é o recurso, o identificador do recurso que é o currículo do número 29, e aí eu tenho certificados, que é outra coleção, e aí eu tenho um identificador do certificado que é o número 2. Então aqui eu tenho já uma coleção, um item e um subelemento que é uma outra coleção. Isso não é importante. Eita, o link não apareceu, mas tem um link aqui, vou ver depois em caso que não apareceu, mas tem um link que é um texto complementar a isso que eu acabei de falar. E aí a gente começa a ter encadeamento de subelementos, que é uma coisa que pode evitar. Geralmente eu não deixo passar mais de 3. Por quê? Quando a gente está falando de um recurso, acessar uma coleção, ter um item que vai acessar uma outra coleção que vai ter um item, o tamanho disso na URI pode ficar muito extenso e você sobra pouco, né? Você tem um certo limite para se trabalhar com filtro, quando você vai trabalhar com URIs muito grandes.
Então, o que eu costumo fazer é não passar de 3, e quando eu passo de 3, eu começo a ver os relacionamentos entre meus domínios da aplicação, porque, além disso, o recurso ele tem que estar direcionado. Então, dentro da minha API, com certeza, certificados têm um relacionamento com servidores, assim como tem um relacionamento com currículos, tá? A gente não faz URIs aleatórios nesse tipo de contexto. E, não sei se estou muito rápido, mas é porque eu quero mostrar código. Verbos HTTP. Eu vou falar mais sobre get, post, delete, mas eu vou falar um pouco sobre o patch e o options, que eu particularmente gosto de ter em uma API, mas a gente vê também pouca utilização na verdade. E aqui é que geralmente as coisas começam a se perder. Até o momento de montar a URI é bem simples, é fácil de entender o que é trabalhar com coleção, o que é trabalhar com item e como fazer os subelementos e os subencadeamentos. Mas você começa a se perder na arquitetura REST, de fato você começa a trabalhar com os verbos, né? Então, um GET, galera, é feito para consultar. Você não vai usar um GET para fazer delete, você não vai usar um GET para fazer criação em alguma base de dados. Um GET é específico para consulta. Por quê? Porque você pode cachear ele. E cachear é uma coisa boa, cachear é lindo, cachear é maravilhoso. Então, por que é importante saber trabalhar com coleções e saber trabalhar com itens, né? Você tem, por exemplo, aqui get usuários. Então aqui, por default, eu já consigo entender que quando eu fizer um get em usuários, ele vai me trazer um array, uma lista de usuários. Se eu tivesse só um usuário aqui, eu provavelmente estaria esperando um único usuário. Eu duvido muito que você vai ter um único usuário nessa base. E quando eu faço um get em usuários filtrando por algum identificador, que no caso é 3 em 1 ali, eu já estou esperando um único usuário, estou esperando um único objeto. Tem alguma coisa para comentar? Quer comentar? Pode comentar, não tem problema. Não, a gente só assustou com o cache. Com cache? Vocês não gostam de cache? Não que não gosta, a gente teve umas experiências não muito legais. Acho que não era em relação ao uso do cache, para multiusuários. Aí você tem que ter um centralizador de cache, ele não vai estar dentro da sua aplicação. Mas é que a gente sofreu um pouquinho até o pessoal encontrar o caminho certo, por isso que cache é bom, é lindo, mas mais ou menos. Na parte que eu falo de cache, que é muito mais na frente. Né? Não, tem que funcionar. Eu decidi parar de cache para aplicações que estão clusterizadas, e é aquela que você não tem controle, ela pode escalar ou diminuir o cluster, e aí você usa um Redis, sei lá, um CoachDB, um Cassandra, alguma coisa para fazer isso. Mas voltando aqui, a gente tem o post, que é um verbo HTTP para criação, né? Especificamente para criação. Já vi post fazendo atualização, por exemplo. Isso não é um design REST, tá? Então, um post, por default, ele foi planejado para fazer criação. Ele não é cacheável, graças a Deus, e as informações aqui é diferente. Elas não são transmitidas na URI ou no header, né? Elas são transmitidas no body, tá? Então, ela vai no corpo da requisição. Então, esse aqui é um exemplo de uma requisição. Não sei se está ruim de ler, porque ficou com preto e verde, mas eu estou fazendo um post em uma coleção, significa que eu estou querendo criar um usuário, tá? Se eu estivesse fazendo um post em um item do usuário, provavelmente eu ia estar querendo criar alguma coleção que está depois dele. Mas geralmente a gente não faz um post diretamente no item. Então eu estou passando aqui um JSON para uma criação de usuário. Tem nome, username, password, city e interest, né? E a gente tem o put, que é justamente para fazer a atualização. E nesse caso o put ele é utilizado para fazer uma atualização em um item da sua coleção, tá? Então nesse caso aqui eu tentei deixar em negrito, mas eu estou atualizando a cidade. Então eu mudei de Salvador para São Paulo. E aí entra uma atençãozinha especial em cima do put. Se você não fizer você definiu que você tem que receber 4 parâmetros na sua API. Aí o cara só passa 3. Se você não fizer um tratamento disso na sua API, provavelmente aquele outro parâmetro vai se perder nessa base de dados, ou você vai ter que fazer um depara para saber o que é que ele está querendo atualizar. E é por isso que eu vou mostrar o patch lá na frente. E a gente tem o delete, que o delete a gente pode usar tanto em uma coleção ou em um item. É perigoso usar um delete em uma coleção de nível primário, né? No caso de usuários aqui, por quê? O cara vai poder apagar todo o meu banco de dados. Geralmente no primeiro item, na primeira coleção a gente não cria um delete na primeira coleção, só cria para os subelementos. E o delete para deletar um usuário só passando o identificador ali. E aí vem um patch.
Qual é o legal do patch? O patch também é usado para atualização, mas é uma atualização parcial. Aí entra uma divergência, né? Tipo, tem gente que gosta de usar, tem gente que não gosta. Eu gosto, porque o patch me permite que eu passe um corpo de requisição muito menor. Eu simplesmente defino um escopo menor do que eu quero atualizar naquele objeto e ele vai passar isso para mim. Claro que você vai ter que ter um tratamento também no back-end, é simplesmente receber e passar para o JPA, por exemplo, fazer isso lá, porque ele não vai fazer isso para você. Boa sorte. Mas eu gosto de utilizar o patch nesse contexto, onde eu preciso enviar pequenas coisas. Por exemplo, preciso desativar um usuário, em vez de fazer um put, eu farei um patch. Nesse caso da diferenciação do patch para o put, você cria dois objetos de request diferentes do lado do Java, ou você faz uma tratativa só no lado do resource para tratar se ele mandou alguma coisa obrigatória ou não? Eu faço uma tratativa, eu geralmente uso o mesmo objeto. Ah, tá. Eu evito ficar criando objetos de TO, por exemplo, porque ficar fazendo de para é muito custoso pra gente, então eu não gosto. E aí tem o Options, que geralmente a gente vem em API públicas, mas não vem em APIs corporativas. Qual a ideia do Options? O cara, por exemplo, fez um delete em uma coleção, e aí você vai mandar para ele o 406 dizendo que aquele método não está implementado, ou ele não tem autorização para fazer aquilo, mas você pode mandar um Options para ele para dizer, cara, você não pode fazer isso que você tentou fazer, que é um delete, mas você pode tentar fazer um get, por exemplo. Tenta um get aí, que talvez seja esse que você queira fazer, mas você mandou um verbo para mim errado. Isso é uma forma de você tentar ajudar o outro brodinho que está lá do lado, né? Mesmo tendo uma documentação, mesmo ele tendo do seu lado, é meio chato esse tipo de ficar fechando o contrato, esse front-end e back-end, né? E aí eu teria uma demo para mostrar agora, mas vou deixar ela para mostrar no final, para adiantar o lado aqui. E aí a gente entra no status codes, que aí é pau ímpar e a gente vai ver quem ganha, e é assim que a gente usa na realidade, né? Então, os status codes, existem muitas famílias, tá? Mas eu particularmente trabalho com 3, que é o 200, 400 ou 500. E eles são basicamente isso aqui. A gente usa o status code 200 para dizer que está tudo bem. Então, eu recebi sua requisição, eu entendi o que você quer fazer, eu vou fazer isso para você. Tá ok, tá tudo bem. A gente usa o 400 para dizer, opa, você falou comigo, mas eu estou falando português e você está falando inglês. Alguma coisa aqui não está sendo passada de maneira correta. Esse X aí significa que não é só 200, não é só 201, vários acréscimos, tá? E o 500, que é alguma coisa deu errada na API, a gente não tratou isso e por isso a aplicação quebrou. Mas no caso 404, por exemplo, é algo que está solicitando, só que do lado lá não entendeu. 404 eu um não erro. encontrei. Então, é da família 4, Sim. 4xx. Sim, pode Mas, assim, ser. isso tá o erro está do lado de lá, não da aquisição, né? Ele pode estar passando, por exemplo, a ID de um usuário errado e esse ID de usuário não existe na base de dados. Não, mas é que eu vejo que sim, é um erro do sistema do lado de lá, não do lado de cá, né? Você disse do front-end ou do back-end? Do back-end. Não necessariamente. Não, mas acontece também. Porque Acontece. assim, a gente está desenvolvendo um sistema em Java, nós não somos desenvolvedores, mas a gente interage com os desenvolvedores, né? E todos os erros que eles devolvem para o front-end é erro de back-end, erro de bug mesmo. Mas aí, a conotação que você colocou que a família 4, o XX, seria eu requisitei alguma coisa que o sistema não entendeu, né? Sim, mas isso a gente está fazendo, a família 4, pelo menos eu uso nos casos de fazer conversa com o front-end. Então, por exemplo, você não me passou um CPF obrigatório para eu fazer alguma consulta na base. Aí você não me passa um CPF, ou você me passa um CPF mal formatado. Então eu vou te retornar o 400, que é um bad request, trazendo essa informação. Então, mas o 404 devia estar na família 5. Não, família 5 é para quando acontece algum erro severo. Isso, Alguma coisa quebrou, deu um no pointer na API. Mas é o que a gente está recebendo hoje. Quando a gente recebe, dá um crash na aplicação, é 404 que a gente recebe. Não, então o cara está tratando errado. Quer falar? É que assim,
Existem dois, 404 é o mais confuso, porque existem dois tipos de 404. Um 404 que é quando o recurso não foi encontrado, você foi lá e tentou acessar um usuário do ID 2, por exemplo, vai para a minha laje de casa, eu não tenho esse usuário. Aí eu devolvi um 404 porque esse usuário não existe. E existe 404 do cara tentando acessar uma URL que não existe. Verdade. Entendi. Você pode estar tentando acessar uma URL, que é um recurso que não está criado. E assim, se você passou, por exemplo, você passou um campo lá, que é obrigatório para mim, mas você não passou ele, não é um erro meu. Porque eu estou preparado para receber, mas aí você passou um direção sem esse campo, eu vou devolver um 400 back request falando, ó, você precisa me passar o campo CPF. Não, beleza, entendi, obrigado. Isso vai ficar visível quando eu mostrar a demo no post, mano, que a gente vai ver as requetezinhas acontecendo. E às vezes acontece esse tipo de coisa aqui, que é bom até você perceber, para você tomar cuidado lá. Que é você faz um post, aí diz que é status 200 ok, então você já está aqui, opa, mandei bem. E aí vendo uma mensagem, um erro interno. Então eu já peguei essa produção, já peguei corporativa, e aí você fica, ué, eu mandei certo? Aconteceu algum problema, não sei, como é que eu vejo isso? Aí tem que estar em contato com o desenvolvedor e vai encher o saco do cara, não tem jeito. Mas aí você fala, só a galera no mundo corporativo faz isso. Então, a gente tem essa outra API aqui que é pública, eu apaguei o nome da... Ai, acho. Eu apaguei o nome da empresa que estava no comentário para não pegar mal, né? Mas, basicamente é uma API pública, a gente está pagando pelo serviço, e aí o cara me retorna um 200, mas o 200 pode vir também com uma mensagem de erro. Aí a gente tem que tratar no JavaScript para saber que tipo de erro é. Eu fico com essa cara quando eu vejo esse tipo de coisa. Eu não estou entendendo o que você está falando. Só uma dúvida aqui, tipo, isso daí eu já vi acontecer e já levantaram pontos, tipo, o que você mandou, eu entendi, então não é 200, eu processei, só, não é um erro de API, a API não quebrou, o que você mandou, eu entendi, eu processei, fui encontrado, mas teve algum outro tipo de erro, por isso que a minha resposta é 200, porque você tentou fazer isso, deu bom, de uma certa forma, mas internamente eu te mando esse erro porque deu ruim nesse outro jeito. E também já vi outros casos onde é uma regra corporativa mesmo. Tipo, tudo é 200 e 200 e a gente está fazendo o REST com tudo 200. No seu caso, do que eu mandei um 200 para você antes de terminar o processamento, eu normalmente teria que mandar um 202, que eu aceitei processar isso que você me passou, mas é assíncrono, então eu não vou te passar isso agora, a resposta agora. Mas se eu estou te fazendo um processamento assíncrono, a minha operação vai ter que se virar se der erro. Você não tem que tratar nada, você como cliente. Se eu aceitei, a gente tem que tratar aqui dentro de casa. Eu vou mostrar um exemplo com o Accept também. Então a gente vai entrar aqui na família 200. Então basicamente o 200 é para, ok, está funcionando, você pediu, eu estou te devolvendo. Tá? Vou te devolver naquele momento. Mesmo que tenha um delay, que você vai esperar a coisa carregar, mas eu vou te devolver naquele momento. E a gente tem o created para diminuir o tamanho da resposta de requisição, né? Então muitas vezes quando você faz um post, a gente retorna um 200 em um created que é para reduzir esse tamanho de requisição. Então geralmente a gente passa na localização do header o objeto que você vai querer, que você criou, e se você quiser consultar posteriormente. E aí a gente tem um accept, que foi o que eu te falei aqui agora. Então você vai fazer um processamento assíncrono, vai criar vai processar um arquivo CSV, ele é muito grande, então você vai devolver um 202 para o cliente vai entender, ok, eu vou para o próximo fluxo, e o que a gente devolve é um link que ele pode consultar posteriormente. Mas se der algum problema, enquanto esse processamento estiver acontecendo, quem tem que resolver é o back-end, é a casa. O cliente não tem nada a ver com isso. Nem que seja pegar o ramal e ligar para o usuário, seu CPF veio errado, vamos trocar aqui. Esse tipo de coisa pode acontecer. E aí a gente entra no 400, que mais comum de usar é o 400, que é o Back Request, que é para quando a gente está passando alguma informação que não é coerente, que a API não entende. Então a gente devolve geralmente status codes, uma mensagem sinalizando qual é o problema. Nesse caso aqui o nome do usuário não pode ser vazio ou nulo. E se você tem uma documentação de API, manda esse link também que já ajuda. E
aí você tem o 404, que foi o caso aí que o Felipe explicou, bem explicado, né? Pode ser usado para dados não encontrados ou recursos não encontrados. São tratamentos diferentes, mas com o mesmo status code. E o que eu geralmente mais utilizo, além do 400, são esses, né? 401 para acesso não autorizado, o usuário tentou fazer um login, ele não existe na base, 401. 403, ele existe, ele fez login com sucesso, mas sei lá, está tentando acessar uma área administrativa, ele não é administrador. Então eu dou um forbidden nele lá, com acesso negado, acesso proibido. O not found e o to many requests, que é o 429. Poucas pessoas se atentam a fazer o 429, que é o quê? Sei lá, você pode tratar a quantidade de vezes que aquela API está sendo chamada pelo mesmo endereço de IP, né? Então, se em 10 segundos o cara está me chamando 100 vezes, isso aí é um bot, é uma coisa errada. Vamos bloquear esse cara aí, vamos dar o 429. Ou, se minha API é paga, então você tem que pagar pela quantidade de requisições. Você comprou um pacote lá com 1000 requisições, quando você tentar fazer uma 1001, eu vou te dar um 429 ou um outro lá que é de pagamento, agora eu não lembro de cabeça. Aí depende muito da regra de negócio. E aí tem o 500, que eu basicamente só uso o próprio 500, tá? Eu não costumo usar os outros, eu só uso 500, aí tem nosso erro, alguma coisa não aconteceu. Por quê? Porque geralmente eu faço TDD, eu faço teste unitário, faço teste de integração, faço teste de contrato, faz teste de tudo lá, então a gente mitiga demais os erros das nossas APIs. Então, geralmente quando acontece um erro 500, é que alguma coisa caiu e a gente precisa levantar ela. Basicamente acontece por isso. E aí você tem todo um sistema de log para saber o que caiu ou não. Também tem um link aí dos status codes, vocês podem ir nesse site aí, é bem legal, é bem simplista, tem exemplo de como usar e de resposta e tal. E é assim que meu time define status code de API. É de open pool. Não, é brincadeira, a gente faz. Deixa eu mostrar a demo. Tem um tempo aí? Tem um tempo aí? Rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Tá ruim de ver? Opa. Então, galera, como eu falei, eu tenho um Postman, eu tenho isso no meu repositório GitHub. Vocês vão poder, em cada projetinho de dentro que eu tenho para essa palestra, vocês vão poder fazer a execução desses Postmans aqui. E o que é que eu tenho aqui na minha API Java, cara? Você vai ver que é bem simples fazer esse tipo de coisa, praticamente programar com anotação, né? Então, você tem um REST Controller no Spring. Antigamente a gente usava muito o controller, mas o controller é mais genérico, você pode trabalhar tanto com arquivos estáticos, como com API REST, com API SOAP, seja lá o que for. Então os caras fez um REST Controller que todo o contexto da sua API vai trabalhar com design REST. Então ele vai trabalhar com os verbos HTTPs e principalmente com JSON, tá? A não ser que você faça uma programação a par para isso. Aí eu tenho o Request Map, que está mapeando o recurso principal, que nesse caso é o usuário. Estou fazendo só um import de um server aqui, uma injeção de dependências, né, de um server. Esse post control, que ele só está criando uma massa de dados com uma API SOAP, nada demais. E aí, como é que a gente fazia anteriormente? Então a gente tinha o request, mapping, e aí dizia qual era o método que a gente queria executar. Então, isso aqui ainda entraria produces, consumes, value, que é o path. Então isso aqui ficava muito grande. Então o que os caras fez? Eles ajudaram a gente e reduziram. Simplesmente o get mapping. E o próximo é um post mapping. Aí tem um delete mapping, um patch match, um option. Então tudo ficou mais claro de acordo com cada verbo HTTP. É bem mais simples de usar hoje em dia. E como é que eu defino o status code que eu quero devolver por default para aquele método? É simplesmente botando um response status. E nesse caso aqui no get por ID, que eu vou fazer por ID, eu estou retornando um OK, o 200. E aqui quando eu estou fazendo um post, eu estou retornando um created, que é o 201. Cara, simples. Quero receber, por exemplo, no post os dados do usuário, o JSON lá. A gente tem esse request buddy aqui que ele vai fazer onde para pra gente, né? O JSON pro nosso domínio. Então não precisa mais ficar criando DTO, TO, uma caralhada de coisas. E a gente precisa também validar se o objeto está ok, né? Então,
dentro do domínio, a gente pode simplesmente fazer o uso também de anotações. Eu não quero que o nome seja nulo e nem vazio, assim como os outros atributos. Isso já vai sinalizar que ele é obrigatório. Então, se a gente usar um Swagger, por exemplo, para se conectar com a nossa API, é obrigatório, só por causa dessas anotações. E aí, para fazer a validação, é simplesmente uma arroba valid aqui na frente. Pô, é difícil programar com Java, cara? Na boa mesmo, é difícil? Não, né? Não é difícil, né? É verboso programar com Java? É um pouquinho. Aí tem umas coisas aqui, tem um código comentado que ele está fazendo exceção no header da requisição para setar uma resposta de location, nada mais. Vocês podem brincar com isso. Enfim, eu subi aqui. Tá preparando, né? Beleza, então eu vou subir aqui. Estou usando Spring Boot, tá? Então nada de JBoss, nada de WebSphere, nada de WebLogic, Widefly. Simplesmente um Tomcat embutido na aplicação e ele sobe, sozinho. É lindo, é maravilhoso. Quem não conhece o Spring Boot, vai pedindo aqui fazer um jabazinho para os caras, que os caras merecem. Vai aqui nesse site, ó, digita só Spring Init e ele vai abrir o primeiro link, Spring Initialize. Aquela dor de cabeça que você tinha para ficar gerando um projeto Java, aí por causa disso você ficava copiando e colando, seu projeto novo já nascia legado, morreu. Você vai aqui, 5 minutos, 2 minutos, você já gera um projeto todo Maven ou Gradle para você, todo personalizado. Eu não gosto de trabalhar com Java, quero trabalhar com Groove. Foda-se, escolhe lá a linguagem e vai embora. Subiu, e aí por default ele sabe na porta 8080, tá? E sem contexto, a não ser que você defina um contexto. Então, vamos lá, verbos, HTTP. Então eu vou fazer um get agora na minha coleção de usuários. Vai, então basicamente o que ele vai me retornar é o status code 200, dá pra ver ali em cima, né? Status code 200, é um OK. E toda a minha coleção de usuários, que no caso só são esses 3 itens. Se sua API é pública, é uma boa prática você não passar o ID, tá? Não deixa o ID exposto. Deixa ele criptografado, alguma coisa desse tipo. Mas se for corporativo, aí foda-se, vai. Estou fazendo uma busca em um item dessa coleção, que na realidade é o meu usuário aqui embaixo. Então ele só retornou 1, então vai estar os 200. Deixa eu ver. Aqui é um post. Quando você vai fazer um post, você vai ter que definir lá no header que você vai estar utilizando o content type application JSON, tá? Ele não tentar passar um text, por exemplo, que o default da internet é passar text, já que se transmita texto. E no body, você define lá que é um application JSON. E aí, se a gente mandar aqui, ele vai criar e ele vai me devolver um created. E nessa minha regra de negócio, eu defini que eu queria devolver o objeto, que eu achei que o objeto era simples. Mas se o objeto fosse grande, eu devolveria no location. Tá pronto? Então, galera, tá tudo aqui no meu GitHub, é só ir lá, brincar, aquele mesmo usuário lá que eu já falei pra vocês. É só ir nesse usuário aqui, no meu GitHub. E a gente pode também trocar uma ideia, quem quiser aí. Valeu? Era isso que eu tinha pra falar.